Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Quero saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você está assistindo o Jornal Foco do Brasil nesta edição. Participe do chat ao vivo, deixe seu comentário, sua opinião, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. Presidente Jair Bolsonaro está em Moscou, capital da Rússia. Bolsonaro chegou pouco depois de a Rússia anunciar a retirada de parte das tropas militares da fronteira com a Ucrânia. A recepção a Bolsonaro no aeroporto foi com honras militares. Em Moscou, Bolsonaro marca a viagem com encontro com Vladimir Putin, presidente russo, nesta quarta, com uma declaração conjunta após a conversa e almoço no Kremlin, sede do governo russo, situado na Praça Vermelha, um dos principais pontos turísticos de Moscou. Além de Putin, encontro com empresários russos. Segundo Bolsonaro, a viagem deve tratar de temas como energia, defesa e agricultura. Também sobre as relações político-econômicas e comerciais entre as duas nações, que são integrantes do BRICS, grupo de países que reúne China, África do Sul e Índia, além de Rússia e Brasil. O presidente Bolsonaro embarcará para Budapeste, capital da Hungria, na quinta-feira, após Moscou, onde se encontrará com o primeiro-ministro do país, Viktor Orbán. No início da noite russa, com fuso horário de 6 horas em relação a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro e comitiva visitaram o complexo do Kremlin, no centro de Moscou, a convite do governo da Rússia. A comitiva brasileira tem os ministros da Defesa Walter Braga Neto, da Secretaria-Geral da Presidência Luiz Eduardo Ramos e do Gabinete de Segurança Institucional GSI, Augusto Heleno. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que um dos assuntos mais importantes do presidente Jair Bolsonaro, junto ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, envolve garantias de que a Rússia manterá o fornecimento de fertilizantes ao Brasil, além de mais investimentos no setor. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes usados na produção agrícola. No caso dos fertilizantes nitrogenados, a dependência chega a 95%. A Rússia é uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo. A chegada do fertilizante é fundamental para a segurança alimentar, não só do Brasil, como também do mundo, disse Tereza Cristina à CNN. Diversos países produtores estão reduzindo a exportação para garantir o fornecimento interno, por problemas ainda relacionados à pandemia, entre outros assuntos internacionais. Há poucos dias, a própria ministra Tereza Cristina, esteve na Rússia e visitou os 4 maiores fabricantes de fertilizantes, também solicitando garantia de fornecimento. Nas redes sociais, você viu, não faltaram comentários sobre a viagem do presidente Bolsonaro. E memes foram criados explorando a viagem, tanto de apoiadores quanto de críticos ao governo. E, inclusive, relacionando a viagem ao momento de tensão que o mundo enfrenta por conta de uma eventual guerra entre Rússia e Ucrânia envolvendo a OTAN. Ocorre que a chegada de Bolsonaro à Rússia coincidiu com o recuo de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, sinalizando que o mundo ficou mais distante um pouco de um grave confronto militar. Postagens feitas com montagens bem-humoradas de um lado, inclusive, uma correria do outro para explicar, seja de opositores ao governo, seja até mesmo por parte de certos veículos da imprensa. O ex-ministro do Meio Ambiente, por exemplo, Ricardo Salles, publicou no Twitter uma imagem de Putin e Bolsonaro apertando as mãos. Ele usou a logo da CNN e a informação de que o presidente russo sinalizou o recuo na Ucrânia e creditou que Bolsonaro havia evitado a Terceira Guerra Mundial ao reunir-se com o presidente russo.
Evidentemente que se tratava de uma montagem com uma provocação bem-humorada. No entanto, claro que usando a logo da CNN, a emissora teria que esclarecer. Pouco mais tarde, a CNN Brasil negou ter noticiado que o presidente Jair Bolsonaro evitou a Terceira Guerra Mundial ao reunir-se com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Em outra postagem, uma montagem com a capa da revista dos Estados Unidos Time, dizendo que Bolsonaro seria indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2022 por conta do feito. Da mesma forma que memes foram criados para positivar a visita, opositores ao governo já vinham criando várias montagens e fazendo postagens para menosprezar a visita de Bolsonaro a Moscou. Os memes foram tantos que a palavra memes foi parar nos principais tópicos do Twitter, ao lado também da frase #Bolsonaro evitou a guerra. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu a necessidade de combater a corrupção para garantir que os recursos públicos atendam a população. Nós não temos mais ladrões assentados nos ministérios. Chega disso. Nós temos agora que usar o dinheiro público como os brasileiros, disse ele ao discursar no primeiro encontro de prefeitos e gestores municipais da educação da região Península dos Grandes Lagos, em Andradina, interior paulista. Ribeiro disse estar empenhado em combater o mau uso do dinheiro repassado pelo Ministério da Educação aos municípios. Eu sou obstinado contra político ladrão. Já mandei mais de 700 prefeitos para o Tribunal de Contas da União, disse ele. O ministro destacou ainda a necessidade de valorizar a educação básica ao fazer referência ao aumento de 33% no piso salarial dos professores, oficializado pelo governo federal no início do mês. O alicerce da educação é aprender a ler e escrever. É a educação básica. Não adianta construir universidades pelo Brasil, é a mesma coisa que começar uma obra pelo telhado, disse ele, em relação a ter uma educação básica com qualidade inferior. A portaria que elevou para R$ 3.845,63 o piso dos profissionais da educação básica, gente, foi assinada no último dia 4 de fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro. E também participou do evento em Andradina o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Ele também ressaltou a importância da atenção à educação dos jovens. Se a gente oferecer a oportunidade deles terem educação e logo depois a gente oferecer a possibilidade deles abrirem empresas ou trabalharem em empresas e terem a vida digna, dessa forma a gente vai construir um país, disse Marcos Pontes, um país melhor. Zé de Abreu rebateu críticas após chorar em discurso contra Bolsonaro. Você viu? Ele chorou num discurso contra Bolsonaro e José de Abreu recebeu milhares de críticas após esse choro de ator, disseram alguns, em uma entrevista que fez críticas ao presidente Bolsonaro em uma emissora de TV portuguesa. E Zé de Abreu chorou quando refletiu sobre o impacto da pandemia da Covid-19 no Brasil, jogando toda a culpa no presidente brasileiro. O ator usou agora o Twitter para rebater uma seguidora que o criticou. Esse abutre do Zé de Abreu em Portugal, fingindo chorar na TV, que está muito preocupado com os brasileiros, foi a pior atuação da vida dele. Que cara asqueroso, disse a internauta. E Zé de Abreu não gostou. Para responder, o ator citou a publicação e escreveu: "Chupa que a cana é doce", postou Zé de Abreu. E isso poderia sinalizar uma diminuição da pressão inflacionária ou até a redução de preço, gente. Isso é claro se a tendência se manter ou tiver estabilidade. A cotação do dólar no Brasil caindo nos últimos dias para o menor nível em 5 meses devido aos aumentos da taxa de juros, a taxa referencial e dos preços das commodities. Mas os analistas alertam e preveem a reversão da tendência por ser ano eleitoral.
A moeda americana tem sido negociada em torno de R$ 5,20 e entrou em sua sexta semana de queda, com perdas de 7,6%. Este é o nível mais baixo desde 6 de setembro, quando atingiu R$ 5,17, segundo o Banco Central do Brasil. O dólar se desvalorizou no Brasil, gente, mais do que em qualquer outro país até agora este ano. É importante lembrar que o nível do dólar foi, inclusive, um dos impulsionadores da inflação em 2021. Que isso continue assim e que possamos ver preços menores na loja, sobretudo nos supermercados. O cineasta, dramaturgo e jornalista Arnaldo Jabor morreu na madrugada desta terça-feira, dia 15, aos 81 anos. Você viu essa notícia? Mais uma grande perda, gente, no Brasil. Ele estava internado desde o dia 17 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ter sofrido um acidente vascular cerebral. Nascido no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1940, Jabor ficou conhecido inicialmente por seus longa-metragens de sucesso nos cinemas nacionais nos anos 1970 e 1980, além da atuação como comentarista na imprensa escrita e, sobretudo, na televisão. Filho de um oficial da aeronáutica e de uma dona de casa, Jabor viu seu talento florescer como diretor de filmes durante a segunda fase do cinema novo. Dentre as produções mais conhecidas do diretor, lembradas por seu teor crítico e irônico, estão o documentário Opinião Pública, de 1967, os longas Toda Nudez Será Castigada, de 1973, e O Casamento, de 1975, ambos adaptados de obras do escritor Nelson Rodrigues. A migração do Jabor, diretor, para o jornalista, aconteceu a partir da década de 1990. No final de 1995, ele se tornou colunista do jornal O Globo e mais tarde passou a fazer parte de programas da Rede Globo, como o Jornal Nacional, Jornal da Globo, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, além do Fantástico e da Rádio CBN. Jabor não se restringia apenas a um assunto, comentando acontecimentos da atualidade brasileira, com seu estilo ácido, o que atraiu críticos e admiradores. Os assuntos iam de cinema e arte até política, economia e sexualidade. Durante os escândalos dos governos do PT, tornou-se uma voz estridente contra os malfeitos da esquerda no poder. Arnaldo Jabor deixa 3 filhos, João Pedro, Juliana e Carolina Jabor, esta última cineasta como pai. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou oficialmente que vai apoiar a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro no pleito de outubro. As declarações de Lira foram dadas em uma entrevista concedida ao jornal Valor Econômico. Acho que é coerente. Meu partido dá apoio ao presidente. O presidente nacional da minha legenda é ministro da Casa Civil, afirmou Lira, referindo-se a Ciro Nogueira. Na democracia, você tem que ter posicionamentos. Não pode ser frágil das situações momentâneas. Onde o governo está errando, a nossa obrigação é fazer com que acerte, completou o deputado. Nunca tive posições de covardia, nunca fui de me esconder atrás de cortina para não ter posição clara, disse Lira. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Mais uma vez, gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.